assunto que eu até não toco muito, mas a gente vai falar de conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Lembra que eu coloquei nos stories, né, que vocês podiam escolher os temas dos aulões semanais? Pois é. E aí, o primeiro tema foi sobre os 10 mandamentos, né? Então, eu fiz os 10 mandamentos, o mapa cultural do povo de Deus. E hoje, né, uma pessoa me perguntou assim, mas como é que eu sei a vontade de Deus? Como que eu conheço mais de Deus? Né? Como que isso funciona? Né? Então, eu decidi falar disso para vocês. Né? Pode parecer um óbvio para muita gente, mas sabe que o óbvio ele precisa ser dito frequentemente, porque a gente muitas vezes toma o óbvio como uma certeza e depois a gente não repete aquilo mais, aí a gente esquece. Então não é bom, sabe? Não é bom esquecer, né? Então, boa noite para vocês que estão chegando agora, né? Vai um prazer ter você aqui, né? Shalom a todos, a paz perfeita do Senhor Jesus na vida de vocês, né? Aquela paz que restaura todas as áreas da nossa vida, né? Que nos une, que nos purifica, que nos faz um ser integral. E é nesse caminho que a gente, né, precisa caminhar, não é mesmo? Muito bem. Tá bom, Silas, mas você pode ver depois, eu vou deixar a aula gravada no feed, então quem não pôde, né, não pode estar aqui, pode ver depois, tá bem? Então é isso. Meus queridos e minhas queridas, essa é uma aula que eu já dei na minha igreja, sabe? Conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Por quê? Quais são os objetivos de que a gente tem de conhecer a Deus? Claro que o primeiro é a intimidade com Ele, mas a gente precisa aprender a ouvir quando Deus está falando. A gente precisa silenciar e ouvir quando Deus está falando, não é verdade? Esse é um grande objetivo. O outro objetivo é olhar ao nosso redor e descobrir como Deus está agindo ao nosso redor, porque Deus age o tempo todo ao nosso redor, né? Então, eu preciso treinar o meu olhar para ver essa ação de Deus ao meu redor, não é mesmo? Né? E depois eu preciso experimentar, né? Experimentar o que Deus está fazendo ao meu redor, ou fazendo através de mim, né? E que só Ele é capaz de fazer. Eu preciso entender que Ele age através de mim, né? Coisas que eu não posso fazer, mas Ele faz, Ele me usa para fazer. E são os objetivos que a gente precisa deixar muito claro na vida da gente, né? Que a gente precisa aprender, ok? Mas me conta uma coisa, alguém aqui já teve dificuldade em saber qual era a vontade de Deus em determinado momento? Já? A gente sempre tem, né? Às vezes a gente tem sim. Então, olha só o que acontece, né? Em João 15:5, eu vou ler para vocês, diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito bem. Eu sou professora de hebraico bíblico, mas eu também sou professora de grego bíblico, né? Então, o Novo Testamento também é maravilhoso, né? Ele é a completude, né? A plenitude do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos mais de 243 versículos,
do Antigo Testamento que se repetem. Muito bem. Ele foi escrito em grego, mas com a mente judaica, porque foi escrito por judeus, não é? Com toda a cultura, com toda a bagagem judaica. Muito bem. Então, o que a gente vê aqui? É Jesus, lá no capítulo 15 de João, né? Falando que ele é a videira, que nós somos os ramos. E que se a gente permanece nele, a gente dá muito fruto. Por quê? O ramo está ligado à videira. E se o ramo da videira, né? Se ele está ali junto, é claro que ele vai dar fruto. Não existe um ramo de videira longe da videira, não é verdade? Então, em Cristo, nós frutificamos. Mas por quê? Vou falar primeiro dessa analogia, né? Para a gente entender bem isso e ficar muito claro. Olha só. A gente fala, né? E Paulo fala e a gente repete que Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus vive em mim. Né? Isso quer dizer, na verdade, que as minhas ações, o meu modo de ser, o meu modo de pensar, ele é transformado. A minha mente é transformada pela palavra e eu vivo de acordo, né? De acordo com a palavra. Ou seja, eu vivo, né? Eu procuro viver como Cristo. Então, são as ações de Deus, as ações de Cristo na minha vida, ou seja, a missão que Ele deixou para mim na minha vida, né? Quem olha e me vê, vê a paz, o amor, a gratidão, o domínio próprio, ou seja, vê o fruto do Espírito, ok? Então, é isso. Ou seja, né? Deus realiza as suas obras através das pessoas que estão determinadas a servir. Né? Que se dispõem, né? Ou seja, nós somos meros instrumentos disponíveis à vontade do Senhor. Funciona assim, né? Desde que a gente se disponha. Isso, gente, não é uma metodologia, não é um programa, apesar de exigir disciplina, ok? Exige disciplina, mas não é um método, não é um programa. Fique bem claro. Então, o que acontece, né? Isso acontece através de um relacionamento de amor. Relacionamento de amor. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, né? Adonai, ele busca o tempo todo, desde lá do início, né? Ele criou, né, o homem, né, a humanidade, para ter um relacionamento de família com o homem, e desde que o homem, né, se separou de Deus através do pecado, Deus está de braços abertos dizendo para o homem, volta, porque, né, eu quero um relacionamento íntimo, de amor com você. Muito bem, esse relacionamento, em primeiro ponto, a gente precisa deixar isso muito claro. Deus busca o tempo todo um relacionamento, né, de amor com cada um de nós, pessoal, individual. Você e Deus, eu e Deus. Tá? Não é para ninguém ver, é um relacionamento individual. Né? Então, isso acontece como? Isso acontece à medida que eu conheço a palavra e que eu obedeço a palavra, Deus realiza por meu intermédio, por seu intermédio, algo que só Ele é capaz de fazer. E muitas vezes, né, você nem percebe. Já falaram para você assim, nossa, mas eu sinto tanta paz na sua casa, eu sinto tanta paz quando falo com você, você me transmite tanta segurança. De onde é que isso vem? De você mesmo? Não. Isso vem do Senhor.
na nossa vida, ok? Então, mas, pensa, para ter um relacionamento de amor com o Senhor, tem um pré-requisito essencial. Sem Ele, nós não existimos. Sem Ele, nada, posso fazer o que for. Né? É Coríntios 13, ou seja, é bater em ferro, murro em ponta de faca, na verdade. Tá? É Jesus Cristo na minha vida. Se eu sou rendida verdadeiramente a Jesus, se eu verdadeiramente, né, fiz a escolha de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né, se eu sou resgatada pelo sangue do Cordeiro, automaticamente é o pré-requisito para esse relacionamento de amor com Deus. Não é verdade? Não é o primeiro passo? É o primeiro passo, não é? 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. E é a realidade, sabe? Deus opera em nós o querer e o realizar, né? Ele age nas nossas vidas, desde que sejamos disponíveis a Ele. E para ser disponíveis a Ele, nós precisamos ser dele, nós somos dele como? Através de Jesus Cristo, né? Através da fé em Jesus Cristo. Ele nos escolheu, mas nós temos, né, a livre escolha e dizemos sim a Ele. E esse sim repercute na obra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Jesus era a promessa, o Messias. Ele era o Messias. Ele veio porque ele veio para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do seu amor. Ele veio para nos resgatar do pecado. Ele tirou de nós aquele pecado, né, da humanidade, aquele pecado que Adão cometeu. Nele nós somos livres e libertos, né? Então, mas Jesus, ele fez um ministério, né? Ele cumpriu o ministério dele, né? Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, não é verdade? Mas ele deixou um professor, não é? Ele deixou um professor, o Espírito Santo. João 14, 26. Todo mundo conhece de qual que eu estou falando aqui? Os versículos. É verdade, conhecem, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. A palavra de Deus, ela foi revelada a diversos homens que a escreveram. Né? Então, eles foram inspirados por Deus, né? E eles tiveram a revelação de Deus e eles escreveram a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos hoje. Um verdadeiro milagre, ok? Mas hoje, a palavra de Deus, ela é iluminada aos nossos olhos, né? Ela é aberta, o entendimento vem, né, através do Espírito Santo, que, como Jesus disse nesse versículo, que o Pai enviaria em nome dele. Né? Então, o Espírito Santo é esse professor, né, que está sempre conosco, que nos orienta, que nos ensina, que nos dá direção. Certo? Né? Muito bem. Qualquer que seja a circunstância de vida, na nossa vida, no presente, né?
qualquer que seja a circunstância, sabe? A nossa oração de um para o outro, a minha oração, né, com relação a vocês, né, é que, de alguma forma, que aconteça isso, né, que vocês possam ouvir e que eu também possa ouvir a voz de Deus falando com você, né? Que você possa identificar com clareza a atuação de Deus na sua vida. Que você possa crer nele e em todas as suas promessas, de capa a capa na Bíblia. Deus não é homem, não mente, né? Deus é fiel. Então, que a gente possa crer em todas a sua palavra, em todas as suas promessas, né? Que a gente possa ajustar a nossa mente, as nossas crenças, né? Nosso caráter, o nosso comportamento a Ele, aos seus caminhos, à sua palavra. É forte isso, né? Ajustar a nossa mente, o nosso comportamento, o nosso caminho, a nossa palavra, né? Aos seus caminhos. Que a gente possa enxergar claramente o rumo que Deus está tomando, ou seja, onde Ele está agindo, né? Na nossa vida e que a gente possa se juntar a Ele, né? Para cooperar nessa obra que Ele está fazendo, no que Ele quer realizar através de nós, nossa vida, né? Ele nos mostra o que Ele está fazendo para que a gente possa, né, se juntar a Ele nessa obra, né? Como cooperadores do reino, né? E experimentar, que a gente possa experimentar, né? Deus operando através de nós, né? Aquilo que somente Ele pode fazer. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Então, e é isso que a gente precisa ter em mente e que a gente possa, enquanto irmãos, estar orando uns pelos outros. Esse é o meu desejo com relação à minha vida e à vida de vocês, né? Eu peço sempre isso a Ele. Mas, além do professor, a gente tem uma fonte de autoridade. Qual é a nossa fonte de autoridade? Qual é a nossa Constituição? De onde a gente tira todo esse conhecimento, de onde a gente conhece Deus, de onde a gente busca isso, né? A gente busca na Bíblia. Não é verdade? O texto bíblico, ele é a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele ilumina, ele honra e utiliza essa palavra para falar comigo e para falar com você, sabe? Então, as escrituras, né? O texto bíblico, ele sempre será a nossa fonte de autoridade, a nossa fonte de fé, né? E a orientação da nossa prática. Isso, palavra, muito bem, isso mesmo, a palavra, né? A gente não pode confiar na nossa experiência, porque a nossa experiência sem base na palavra não é nada, é vento, né? A gente não pode confiar na experiência de outras pessoas, porque também, né? É vento, né? A gente não pode confiar em outras pessoas como autoridade. Eu escuto muito de falar de autoridade espiritual. A autoridade espiritual que eu saiba é Deus, né? É Jesus e a palavra.
e a ação do Espírito Santo, são autoridade espiritual, né? Pastoralmente as pessoas podem ter uma autoridade, né, pastoral sobre a nossa vida, mas a autoridade espiritual tem o Espírito Santo, Deus e a palavra, né? A autoridade. Porque, pensa bem, é muito lindo a gente contar as experiências que a gente tem com Deus. É testemunho. Mas os testemunhos servem para quê? Os testemunhos, eles servem para aumentar a fé do outro, né? Quando eu conto meu testemunho, eu aumento a sua fé, porque eu digo o que Deus fez na minha vida. Ele pode fazer na sua vida, mas é claro que nós somos diferentes. Vai ser diferente. Não vai ser a mesma coisa. Não é verdade? Então, a gente precisa verdadeiramente ter noção disso. A experiência, a tradição, né, tudo. O testemunho até precisa ser examinado, né, à luz dos ensinos da Bíblia, à luz das Escrituras. Isso é sine qua non, né? Mas a nossa autoridade é a Bíblia, é a palavra de Deus. E é por isso que nós estudamos, meditamos dia e noite, comemos, nos alimentamos da palavra de Deus, né? Jesus, Yeshua, ele é o nosso exemplo. Ele veio como homem e ele viveu e ele demonstrou claramente que a gente pode passar por aqui, né, sem pecar. De verdade. De verdade, né? Ele demonstrou que o pecado é um acidente na vida do homem. De verdade. É verdade. Né? E Jesus fazia como? Como que Jesus, né, fazia? Ele observava onde o Pai estava agindo e ele se juntava a ele. Né? É só observar a maneira que Deus fala e age nas Escrituras. Né? Então, se você começa a tomar suas decisões com base, né, nesses princípios da ação de Deus, vai ser tudo diferente. Né? E aí, você vai ver a diferença. Tem um texto, olha o texto de João capítulo 5, verso 17, 19 e 20. Olha só. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Exemplo, meu Pai trabalha até agora. O que o meu Pai faz, eu faço também. Mais ou menos assim. Se Jesus faz, eu devo fazer também. E ele deixou ordens, né, explícitas, né? E do imperativo, né? No imperativo, batei é preciso usar, buscai e achareis, né? Lançai sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. São imperativos, são ordens, não é verdade? Mas olha, continua o texto, né? Disse-lhes, pois, Jesus, tá já no 20, né? Em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Vir, olhar, observar. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.
Não é isso? É? Alguém perguntou aqui se esse versículo rebate ou contesta o Shabat. De forma alguma. Onde? Não. Jesus, ele é plerosai no grego, com relação à lei. Plerosai. Ou seja, ele cumpriu a plenitude da lei, né? E ele ensinou isso claramente. A única coisa que Jesus ensinou e que é muito clara e que Deus também, da mesma forma, né, é que a lei da preservação da vida, ou seja, ninguém deixa de se tratar por um problema de saúde porque é Shabat. Ninguém deixa de comer porque é Shabat. Ninguém deixa, né, uma pessoa sem atendimento, sem ajuda porque é Shabat. É a lei da preservação da vida. Tá? Isso é muito claro. E precisa entender claramente o que a Bíblia diz, né, sobre o Shabat e o que é acerca da lei. O que é acerca da lei? Acerca da lei é quando você não quer errar de jeito nenhum. Então, se você, um exemplo, tá? Um exemplo. Então, a jornada de sábado, você pensa que a jornada de sábado é 1 quilômetro. Aí você fala, não pode andar mais de 500 metros. Entendeu? É uma cerca da lei. O problema não é o ensino, a lei. O problema são as ordenanças que os homens fizeram sobre a lei. Esse é que é o problema. Tá? Então, e a outra questão que pesa é a interpretação, muitas vezes errada, que fazem do Novo Testamento. Porque não fazem a interpretação de um texto que está no Novo Testamento, que é do Antigo Testamento, à luz do Antigo Testamento. Não justifica, sabe? E com relação ao trabalho, de jeito nenhum. Quando Jesus estava falando isso, em João capítulo 5, vê o contexto. Não pode tirar do contexto. Se você pegar versículos separados e falar, você vai sair do contexto. Então, você não pode tirar do contexto. Entendeu? Se você não tira do contexto, se você se atém àquele texto, é claro, né? E isso a gente precisa fazer, tá? E como que a gente se disponibiliza, se torna disponível para a ação de Deus? Muito simples. A gente precisa se tornar servo de Deus. A gente no Brasil e muita gente no mundo tem muita dificuldade com o conceito de reino, sabe? Porque o conceito de reino tem o rei que cuida de todos os seus súditos, né? E os seus súditos são servos do rei, servem, né, aquele reino. E a gente tem dificuldade disso. A gente não é nem um pouco serviente, sabe? A gente é muito nariz empinado, né? A gente quer ser dono do seu nariz. Quantas vezes a gente faz as coisas e nem lembra que Deus está ali naquele negócio? Só na hora que der errado, né? Na hora que der errado, pede socorro. Esse é o nosso mal. Mas pensa que para ser servo de Deus, a gente precisa ser moldável e a gente precisa permanecer nas mãos de Deus. Porque é Ele que nos molda. Então a gente precisa permanecer ali, né? Olha esse texto, gente. Tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou isso ser igual a Deus, coisa a que ele devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Então, ou seja, o esvaziar de si mesmo, sem nenhuma vanglória. Tudo é de Deus. Nas instruções que Jesus deu aos seus discípulos sobre como servir, Jesus, o Filho do Homem, descreve a sua própria função no serviço. Diz assim o texto: não será assim entre vós. Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja o que vos sirva. E qualquer entre vós que queira ser o primeiro, seja vosso servo. Como o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está em Mateus capítulo 20, de 26 a 28. Então, tenha em mente que a gente não veio para ser o primeiro, para aparecer, a gente veio para servir. Se nesse servir tiver o contexto de aparecer, tudo bem. Mas se não tiver, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Em tempo oportuno ele nos exaltará. Em tempo oportuno ele nos exalta. Mas a nossa função, é de permanecer nas mãos dele e de se deixar ser moldados por ele. Mas assim, para ficar mais fácil, vamos definir o que é ser servo. O que é ser servo? Olha só. Servo é alguém que descobre aquilo que seu mestre quer que seja feito, ou seja, que seu senhor quer que seja feito, e depois o faz. Mais ou menos assim, O conceito que a gente tem, é assim: mestre, o que queres que eu faça? O mestre manda e o servo vai sozinho e realiza a vontade do Senhor. O conceito normal é esse, na verdade, mas esse não é o conceito bíblico, sabia? Esse não é o conceito bíblico. A gente não pode tomar essa definição, que é normal, como uma verdade bíblica. A gente precisa voltar nos termos bíblicos para definir o que é ser servo. Eu vou ler só um texto aqui para vocês, para a gente entender melhor isso. É um texto de Jeremias. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Ele estava lá, o oleiro, com barro na mão, fazendo um trabalho, numa roda, não é? Muito bem. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão, na sua mão, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então a mim veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, meus queridos, nós somos moldados, modificados,
transformados o tempo todo, para que dessa forma a gente possa ser usado do modo que Ele quer. É por isso que é permanência nas mãos de Deus e disposição. Porque naquilo em que a gente é mais complicado, a gente é provado, mudado, transformado, lixado para poder servir ao Senhor. Né? E quando a gente serve, a gente faz algo que Ele quer, Ele nos posiciona ali. Um vaso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Essa é a posição, né, do servo. Muitas vezes nós agimos, né, como se Deus dissesse o que fazer, né, e nos deixasse sozinhos na obra, né, que Ele designou. Então, toma aqui, esse é o seu serviço, você vai fazer a sua missão, você vai fazer isso e tchau. Mas não é assim que funciona. De jeito nenhum, né? E aí pensa que você não tá fazendo nada, aí qualquer hora ele um assovio e te chama, e aí para você fazer alguma coisa. Não. Não, né? Quando Deus está para realizar algo, porque Ele que realiza, né? Ele revela ao seu povo, Ele revela a nós aquilo que Ele vai fazer. E aí, Ele deseja agir junto com o seu povo, operar através de seu povo para que aquilo se realize. Ou seja, dos servos. Entendem? E é isso que a gente precisa entender, né? Então, número 1, uma realidade, né, dessas experiências de servir ao Senhor, tá? Número 1, Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Não tem 1 milímetro que você ponha o dedo que não é do Senhor. Né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é tudo dele. É tudo dele. Entenderam? Que é tudo dele, a soberania é dele. Tudo é dele, tá? E Deus age constantemente ao nosso redor. Né? Ele está aqui agora, ele está aí agora. E não foi à toa que alguém me perguntou para falar sobre isso. Foi porque é o caminho dele fazer as coisas. E ele está aqui. E ele me orientou enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava lendo. E ele está junto de vocês agora, enquanto vocês estão ouvindo, e o Espírito Santo está agindo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Muito bem. Número 2, né? São 7. Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você e comigo. E Ele busca um relacionamento que seja real, que seja pessoal. Ele quer intimidade. Intimidade. Sabe? A gente precisa entender que é como se ele estivesse me abraçando o tempo todo, te abraçando o tempo todo. Essa questão, é intimidade. E ele busca isso o tempo todo. Né? Número 3. Deus convida você a envolver-se na sua obra. A gente não está aqui para inventar a roda. Sabe? Não precisa inventar nada. Já tem coisa demais para fazer. Deus já está agindo em muitas coisas, né? Então, abre os olhos, pede, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja onde
Olha onde Deus está agindo e age ali. E você vai estar agindo junto com ele, cooperando com o reino. Né? Eu vou te dar um exemplo. Se você estuda numa faculdade onde tem um grupo de um clubinho de leitura da Bíblia, por exemplo, tá bem? Você vai fundar um outro? Não, você vai participar daquele, você vai ser bênção ali, para trazer mais gente, os seus amigos. Mais ou menos por aí, entende? Então é isso. E é assim. A gente age porque Deus, ele nos envolve na sua obra. Mas a gente precisa estar com os olhos abertos para isso. Não é verdade? O 4. Deus fala, gente. Deus fala através do Espírito Santo. Ele fala por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja, com a finalidade de revelar a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. Revelar a si mesmo, porque cada um de nós precisa conhecê-lo. Seus propósitos, que é a direção, o caminho da missão que precisa ser realizada. E o modo de agir é de como ele trabalha. E eu disse, a gente não tem que inventar a roda, está escrito, Deus mostra isso claramente. Muitas vezes, em família, vejo irmãos e irmãs sem saber muito a noção de ser pai e mãe, Mas Deus, na palavra, ele deixa claro de como nós, em família, devemos nos comportar. Então, a gente não tem que inventar a roda. Eu penso que a gente tem falta de conhecimento da palavra para realizar a obra, a missão que Jesus nos deixou do modo correto. Então, eu penso que falta conhecimento, informação, ali na palavra, ou seja, conhecimento da própria escritura. Mas não precisa buscar uma psicóloga muitas vezes, uma orientação que está na Bíblia. É claro que tem casos que eu devo buscar uma psicóloga, mas muitas vezes, eu estou usando uma muleta que podia ser resolvida de outra forma, Muito bem. E quando Deus te faz um convite para trabalhar com Ele, esse convite sempre leva você a uma crise em fé, uma crise de fé, que vai exigir fé para fazer uma ação, Eu vou dar um exemplo. Deus, quando chamou Moisés lá no Monte Horebe, na sarça ardente, Moisés inventou tanta desculpa, mas tantas desculpas, Então, o que era inventar essas desculpas? Era uma crise. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu tenho medo. Manda outro. Não é isso, minha aqui? Manda outro, Mas não funciona assim, Então, vai ter a crise. Vai ter um momento em que a gente vai, Vai ficar aflito, vai se perguntar se é para fazer mesmo, mas, é uma crise de fé, mas que exige uma ação. Deus é um Deus de movimento, sabe? Tem uma oferta no texto bíblico que se chama oferta movida, Ou seja, e nós meio que somos essa oferta movida. Eu outro dia estava pensando de por que chamam uma pessoa na frente da igreja, quando ela aceita Jesus. É porque o movimento é a confirmação daquilo que está dentro de nós, entendeu? Então, oferta movida, um movimento, mover-se. E a gente precisa desse movimento, dessa ação. Ok? O 6 é que, gente,
a gente precisa fazer ajustes profundos na nossa vida para nos juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Ajustes profundos, né? Não é como as circunstâncias da nossa vida, mas são interiores, é caráter, né? É arrependimento, é confissão de pecado, sabe? São mudanças radicais, profundas que a gente precisa fazer para servir o Senhor, mas profundas, profundas. E de uma coisa eu tenho certeza, né? A gente vem do jeito que a gente está, mas a gente não continua. A gente muda, a gente é transformado servindo ao Senhor. Transformado completamente, completamente, né? E aí vem a maravilha, que é a 7. 7 é o número da perfeição, pensa, né? Número 7. Gente, a gente passa a conhecer Deus à medida, né? A gente tem que esperar pela experiência. À medida que a gente obedece, né? E Ele realiza essa obra através de mim, através de você. Sabe aqueles 70 que Jesus mandou e que voltaram? Sim, que aconteceu isso, aconteceu isso. Gente, é assim que a gente se sente, sabe? A gente passa a conhecer pela experiência proveniente da obediência. A obediência é uma bênção na nossa vida. É uma bênção verdadeira na nossa vida. Não é verdade? Muito bem. E, diante disso tudo, né, eu vou dar um pequeno exemplo, que é a vida de Moisés, né? Olha, Deus estava agindo o tempo todo em torno, na vida ali, em redor de Moisés, né? Não foi à toa que Moisés foi colocado no cesto, não foi à toa que ele foi encontrado pela irmã de Faraó, não foi à toa que ele foi criado ali quase como um príncipe, né? Aprendendo acadiano, siríaco e tudo mais, né? Não foi à toa, e ele sabia da origem dele, não foi à toa que ele teve aquela reação contra o egípcio, não foi à toa que ele foi levado, que ele fugiu, não foi à toa que ele encontrou o seu sogro Jetro, não foi à toa que ele foi pastor ali por 40 anos. Não, Deus agia ele o tempo todo. O tempo todo. Do mesmo jeito que Deus agia junto ao povo de Israel. Não é que Deus estava longe, né? Mas, né? Quando a coisa está muito boa, ninguém lembra de Deus. Então, quando a coisa estava ali em Gósen, né? Ninguém lembrou de Deus. Mas quando a coisa começou a apertar, quando houve, né, mudança de governo e veio um outro faraó que não havia conhecido José, o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a aclamar o Senhor, né? Então, nada acontece à toa, né? O povo precisava saber quem era Deus também. Precisava conhecer as ações de Deus também. E Faraó também, né? Então, Deus agindo ali em tudo. Muito bem. E aí Deus, né, busca um relacionamento com Moisés, real e pessoal, né? Deus teve um relacionamento íntimo, real e pessoal com Moisés, né? E convida, ponto 3, ele convida Moisés para se envolver com a obra. E aí vem a crise, né? Ponto, né? 4. Vem a crise. Moisés entra em crise, né? Moisés quase falou, manda outro. Eu não, né?
Mas Deus revelou ali a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. Deus disse tudo para Moisés, né? Então, exigiu, sim, houve exigência de uma resposta, de uma ação de Moisés, né? E Moisés foi, né? Moisés fez ajustes importantes na sua vida para poder executar a obra, não é verdade? Né? Ajustes físicos, geográficos e tudo mais, mas também, não sei, lendo a história toda, o seu caráter também, né? E Moisés passou a conhecer Deus pela experiência à medida que obedecia e realizava as obras de Deus, né? Moisés foi chamado de amigo de Deus. Moisés ficou na fresta e ele viu a luz da glória de Deus e desceu para o arraial com a face que resplandecia da glória de Deus. Pensa nisso. Pensa. Que maravilha. Pois é. Quando, meus queridos e queridas, quando você pensar que nada de importante pode acontecer através da sua vida, né? Isso indica claramente, né, seu sentimento com relação à sua fé em Deus, mais do que em relação a você mesmo, né? Porque Deus pode fazer tantas coisas e todas as coisas comigo, com você, com sua família, não é verdade? Então, presta atenção nessas coisas, basicamente, né? E para ter esses 7 pontos, né, o que a gente precisa fazer? Meus queridos e queridas, a gente precisa meditar na palavra. A gente precisa conhecer a palavra. Por favor. Por favor. A gente precisa parar de ser as pessoas que ficam só escutando as outras pessoas falarem, né? Mal e porcamente, uma vez por semana no culto da igreja. Não funciona. A gente precisa de alimento sólido e diário. A gente precisa colocar em prática, né? Ou seja, nós somos a prática da palavra. Jesus era a prática do amor de Deus. Na prática, o amor na prática. E nós somos a mesma coisa, foi a missão que ele deixou para nós. É o exercício do amor. Mas o amor não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude. E a gente tem a oportunidade de agir o tempo todo na direção de Deus, naquilo que ele está agindo. Entendem? Então, o estudo da palavra, a oração, falar com o Senhor, rasgar seu coração, verdadeiramente, ouvir dele. Ora, se você não tem o hábito de orar, sim, ora a palavra. Ora os salmos, né? E daí inicia o entendimento, né? Pede o Espírito Santo, pede a Deus para iluminar os seus olhos diante da palavra, abrir os seus olhos, te dar entendimento. E se tiver dúvida, pergunta. Mas pergunta para alguém de confiança, sabe? Porque a gente tem o hábito de dissociar a palavra da história, da geografia, da ciência, né? E a palavra, ela está associada, porque ela conta uma história, ela tem um tempo histórico, ela tem a localidade, então ela tem a geografia, né? Ela tem a geopolítica, ela tem tudo. Então, assim, toda a ciência, né, é útil para poder entender a palavra, sabe?